Dentro do covil da Associação de Monstros, vemos o Ninja Flash chamativo correndo junto de Saitama. Eles estavam perdidos naquele lugar e o herói classe S quem guiava a fuga. Mas Saitama de repente começa a gritar: "Ei, esse é o mesmo caminho de antes. Já é a quarta vez que estamos andando em círculo, sabia? Se tá perdido é só falar." E Flash chamativo pergunta se o careca sabe o caminho. Mas Saitama revela que também é péssimo com direções. O herói classe S então fala para Saitama calar a boca e quando encontrarmos outro monstro, vamos pedir para que ele nos leve até a sala do trono do rei dos monstros. O capa careca pergunta se isso irá mesmo funcionar, não seria melhor falar com os outros heróis? Flash chamativo estava sem seu comunicador e diz que no momento não seria necessário. Não preciso de ajuda, os outros heróis são bem capazes, eles não serão derrotados tão facilmente. Foram escolhidos para serem classe S exatamente por esse motivo. Quando a Associação de Heróis foi criada, os heróis só eram divididos em 3 classes, sendo A, B e C. Para designar um herói para uma determinada classe, a associação levava o seguinte em consideração: capacidade real de derrotar monstros, habilidade de combate, contribuição para a sociedade, como ajudar os outros e popularidade. Essas eram as categorias principais. É preciso mais do que apenas poder para avançar para a classe A. A associação também incluiu conduta diária e feitos como parte do processo de avaliação. Para aqueles sem habilidades físicas, ainda é possível avançar no ranking, apenas se mantendo ativo e fazendo o que é possível com sua força. E com a aplicação desse sistema de avaliação, uma feroz batalha pela justiça durou mais de 6 meses, onde os rankings mudavam drasticamente quase toda semana. Mas aí a associação descobriu o nível de desastre e demônio, monstros que para serem derrotados precisavam do poder e da consistência de múltiplos heróis de alto nível, assim como a existência daqueles heróis capazes de derrotá-los sozinhos. E eles lutavam e venciam. Nesse momento, vemos uma lembrança de quando o Bastão de Metal ainda era um herói da classe C, mais precisamente o rank 223. Homem Cão de Guarda também já fez parte da classe C como o rank 301. Superliga do Brilho Negro era o rank 383 da classe C. E Bang o rank 77 da classe B. Em termos de feitos em geral, seu diligente trabalho heróico era constantemente mascarado por aqueles nos ranks mais elevados. Se isso continuasse, seria difícil garantir que aqueles com habilidades raras permanecessem como heróis. Por isso a associação tomou uma decisão: para heróis individuais com capacidade de combate especial, capazes de rivalizar com o destacamento inteiro do exército de uma nação, outra classificação foi criada. Eles ficaram conhecidos como os heróis de classe S, criando assim um novo ranking. Fama e fortuna. Essa é a ambição de muitos que escolhem o caminho de um herói profissional. No entanto, seu objetivo é apenas o topo da classe A e nunca a classe S. O senso comum que é aceito por todos, mesmo entre os guerreiros mais ferozes, é que a classe S é insana. Essa é uma expressão de assombro usada por aqueles que no passado almejavam se tornar os mais fortes, e o reconhecimento da existência de seres que jamais vacilarão independente do que apareça em seu caminho. No entanto, os adversários dessa vez são muito poderosos. No subterrâneo da Associação de Monstros, vemos um caminho de trilhos e um pequeno carrinho com 2 pessoas dentro dele, descendo cada vez mais ao fundo daquela mina. Saitama achava legal aquela velocidade e ao seu lado estava o monstrinho e o herói classe S Flash chamativo que dizia: "Ei, falta muito tempo para chegarmos aonde o rei dos monstros está." O monstrinho suando frio responde que seriam uns 10 minutos e Flash chamativo revela que agora é a hora da batalha final. Saitama estava encantado com aquele carrinho correndo nos trilhos, é como se fosse uma montanha russa. Eu não fazia ideia que tinha tanta coisa assim embaixo da minha casa. Puta merda, eu não ficaria tão entediado se soubesse disso aqui antes. E Flash chamativo pede para o herói se acalmar. Se você cair em uma armadilha, eu irei deixá-lo para trás. Saitama responde que estava totalmente focado, e Flash achava que o careca de capa seria apenas um amador, mas Saitama já havia lidado com grandes problemas também. De repente eles entram em um túnel formado por uma grande ladeira, e o monstrinho que os acompanhava segura no carrinho e começa a gritar. Saitama, com os braços para cima, estava curtindo toda aquela adrenalina, mas Flash chamativo só queria silêncio. O monstrinho que estava junto deles tramava alguma coisa. Em seus pensamentos ele dizia:
Esperem para ver, eu vou derrubar esse carrinho com todos dentro no próximo desvio. Levar um classe S para outra vida comigo seria a maior zebra de todas. É uma queda e tanto, hein? Vendo aquele penhasco à sua frente, o monstrinho baixinho fica com um pé atrás e com medo da morte se perguntava se talvez não seria melhor esperar por alguma outra chance. E de repente eles veem várias luzes e monstros gigantes escavando algum lugar. Saitama se perguntava que lugar seria aquele. O herói ninja responde que, ao que parece, é uma mina de ouro subterrânea. Ele vê à sua frente vários monstros com sacos de ouro e rubis e dizia: entendi, então é daqui que vem o dinheiro para financiar os planos malignos dos monstros. E de repente os monstros formigas, que são seguranças daquele lugar, começam a apitar. E nesse momento, os monstros gigantes começam a perseguir o carrinho de Saitama e Flash. Eles tentam acertá-los diversas vezes e quebram boa parte dos trilhos. E o monstrinho de um olho só que acompanhava os heróis começa a gritar que estava do lado dos monstros. E Saitama pede para ele soltar sua capa. Os monstros tentam atacá-los mais uma vez. Saitama então retira sua capa e parte para cima dos inimigos junto de Flash. Com um soco ele destrói um dos monstros gigantes e Flash consegue cortar o outro em vários pedaços. O monstrinho que estava acompanhando eles fica extremamente assustado com aquilo. O poder dos dois heróis é insano demais. Saitama e Flash voltam para o carrinho. O ninja chamativo olhava para o careca surpreso com a força de Saitama que dizia: ei, nada mal, hein? Até que você é rapidinho. O ninja se sente um pouco ofendido com esse adjetivo, rapidinho, e o monstro vendo aquilo apenas se perguntava quem seriam esses dois caras. Eles são muito fortes. Saitama pede sua capa de volta e o monstro a devolve para ele. Porém, quando o herói coloca sua capa, de repente uma garra de monstro aparece e fura a capa de Saitama, conseguindo assim retirar o herói de dentro do carrinho. Flash chamativo olha para trás, mas era tarde demais. Assim como ele falou, não salvaria Saitama se ele caísse em uma armadilha. E de repente o monstrinho começa a gritar. Os trilhos à frente estavam quebrados, e se o carrinho continuar andando, eles irão cair em um desfiladeiro. O monstro, juntando o que lhe restava de coragem, grita vida longa associação de monstros, e se joga dentro do carrinho, segurando o Flash para que assim os dois morram juntos na queda, assim como ele tinha planejado. Flash chamativo olha para a horda de monstros que avançava em sua direção e com o monstrinho de um olho só segurando suas pernas, ele rapidamente corta todos os adversários e Flash chamativo se apoia nas paredes de rocha daquele local. E nesse momento os monstros começam a explodir. Saitama aparece correndo pelos trilhos, segurando 2 sacos de ouro. Essa era a chance do herói não se preocupar mais com seus boletos. E Flash chamativo vê aquela como uma oportunidade de provar que seria mais rápido do que o careca de capa. Ele então começa a correr na direção do carrinho junto de Saitama. E os dois chegam ao mesmo tempo e com essa velocidade eles tinham impulso suficiente para chegar ao outro lado do desfiladeiro. Porém o monstrinho que estava fingindo ajudar os heróis começa a cair. Saitama, sem pensar 2 vezes, o segura, esse era o seu instinto de herói. E ele então diz: você precisa guiar a gente, então não caia. Porém de repente ele percebe que soltou os 2 sacos de ouro que estava segurando com sua mão e sua boca. E eles caem no abismo abaixo deles, deixando Saitama inconsolado por isso. De volta aos trilhos, Flash chamativo diz que Saitama é muito bom, porém o capa careca estava muito abatido por ter perdido todo aquele ouro. Então Saitama começa a apertar as bochechas do monstro dizendo: ei, nada de dormir aqui, hein? É melhor você nos guiar direitinho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs da história de Saitama. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.